Na semana passada, eu comecei o nosso vídeo perguntando se você se sente cuidado e sente cuidado na relação com a escola do seu filho. Minha pergunta nasce da escuta de várias famílias que questionam algumas atitudes das escolas dos filhos. Algumas delas, inclusive, mudaram de escola em função do sentimento de descuido com os pequenos. Às vezes, se ouvidos isoladamente, esses descuidos podem parecer pequenos ou serem interpretados como pequenas distrações dos adultos responsáveis pela relação direta com a criança. Mas nenhuma família se incomoda muito tempo com uma situação isolada. A queixa só aparece quando os descuidos se repetem. Nesse caso, nós estamos falando do sentimento de descuido das famílias que já têm uma relação com a escola, mas algumas vezes o descuido acontece ainda antes. Um dos relatos que eu ouvi foi de uma mãe que foi com seu filho de 2 anos conhecer uma escola. Ao chegar lá, ela foi recebida pela coordenadora, que durante toda a visita não conversou diretamente com a criança nenhuma vez. E que durante o percurso se deparou com uma outra criança em período de adaptação, um bocado chorosa. A criança, que estava em adaptação, se dirigiu à coordenadora e segurou em suas pernas. Nesse momento, a coordenadora, que obviamente não quer que a mãe visitante se impressione com a comoção do momento, já que obviamente ela poderia pensar, será que vai ser assim também com meu filho? Pede rapidamente para a educadora acolher a criança e retirá-la dali. A atitude da coordenadora não amenizou a insegurança da mãe, pelo contrário. A situação deixou a mãe ainda mais insegura ou, da mesma forma, muito insegura. Não pelo fato da criança em adaptação estar tristonha, mas por pensar que a coordenadora que estava ali estava mais preocupada em se livrar da situação entendida como constrangedora do que acolher a criança ela mesma naquele momento, já que o apelo foi dirigido a ela. O que está em jogo ali? O que é mais importante para aquela coordenadora? A mãe sentiu que o foco dela não estava relacionado ao bem-estar da criança naquele ambiente, e sim à responsabilidade de, quem sabe, conquistar mais um cliente. Entretanto, talvez ela tenha perdido de vista quem é o cliente. Porque, embora exista sim uma relação comercial na escola privada, essa não pode suprimir a relação de atenção e envolvimento com as crianças, sejam elas já matriculadas ou não. Essa é uma situação que aponta para um descuido. Na nossa visão de educadores de crianças pequenas, um aspecto que também aponta para a falta de cuidado, pensando que cuidar é reconhecer na existência de si e do outro uma razão para estar em relação e uma razão que reconhece o valor da interdependência da vida, é uma escola de educação infantil que recebe bebês a partir dos 4 ou 6 meses, dependendo do período de licença maternidade das mães, e não oferece um espaço de amamentação ou minimamente se compromete com o aleitamento materno por meio do armazenamento adequado do leite, ordenhado em casa e devidamente acondicionado, e a oferta desse leite na rotina diária da escola em diversos preparos para a criança. A Organização Mundial da Saúde preconiza que a criança seja amamentada até 2 anos de idade. Mesmo que haja controvérsias ou outros pontos de vista sobre a efetividade nutritiva da extensão da amamentação até essa idade, ou que até mesmo se pense sobre os impactos psíquicos que ela possa representar, pelo menos até 1 ano é comum e desejado que as crianças possam receber o leite materno, ou até os 2 anos, se a família assim o desejar. Se não for diretamente da mama, que seja de colher ou em preparos de papas que a escola venha oferecer. Pensar nisso, se organizar dessa forma como instituição, é um sinal de cuidado. É um sinal de reconhecimento da importância do aleitamento materno para a vida humana e, portanto, se comprometer com isso institucionalmente. Porque se a escola é voltada para bebês, ela precisa acolher, ela precisa reconhecer e se comprometer a se organizar institucionalmente de acordo com a fase da infância e aquilo que essa fase demanda. Outro episódio relatado por uma outra família, chamado de a gota d'água, foi a colocação da fralda ao contrário. Ou seja,
de trás para frente. Ao ouvir o relato, pode-se pensar assim: acho que na pressa a educadora não percebeu, vai ver que ela estava com muita criança para trocar. Ok, isso de fato pode acontecer. Há momentos em que parece que todos os bebês, numa ação solidária, decidem fazer cocô ao mesmo tempo, exigindo que o educador procure, num curto prazo, livrá-los do desconforto da fralda cheia. Entretanto, o que dentro da escola significa a troca de fralda? É um momento em que o adulto educador está numa relação de cuidado físico, um momento em que a relação é individual, em que o toque, o olhar, o gesto, a atenção faz muita diferença para quem está sendo cuidado, porque são ações que transmitem mensagens de afeto, de importância, de bem-querer, que ensinam por meio da relação a importância de cuidar e ser cuidado. Um adulto que coloca a fralda de trás para frente estava de fato atento à relação com a criança? Os pais que recebem a criança com a fralda ao contrário podem não formular tecnicamente a sua preocupação com a atenção que é dada aos filhos, mas eles sabem que algo não vai bem nessa relação e se sentem inseguros, vão perdendo a confiança, porque as mensagens, os significados estão presentes na própria relação e são sentidos por eles. Outra situação ainda está relacionada à organização temporal e de rotina da escola, que se sobrepõe muitas vezes ao bem-estar das crianças, que é a mudança de grupo em função da mudança na faixa etária, e que muitas vezes gera uma submissão da criança às definições da estrutura escolar. Crianças pequenas, entre 4 meses e 1 ano, geralmente ingressam na escola no que chamamos de berçário. Podem haver várias nomenclaturas, berçário 1, berçário 2, de acordo com as divisões que a escola faça. E nessa fase, não necessariamente, as escolas mantêm uma configuração de ano escolar. É comum haver uma mudança de grupo dentro do ano em função das demandas que a criança vai apresentando e conforme ela vai crescendo. E principalmente depois que ela começa a andar. A questão é que no berçário as crianças dormem de acordo com a necessidade de sono, não existe um horário fixo determinado para o descanso, o que já não acontece nos grupos de crianças maiores. Ouvi de uma família a queixa de que quando essa passagem aconteceu, a criança teve que se enquadrar automaticamente na rotina do novo grupo e não pôde mais dormir como fazia poucos dias antes, de acordo com a necessidade do organismo. A transição brusca, como foi nomeada, foi sentida muito fortemente pela criança e, obviamente, pelos pais. Esses são alguns exemplos simples que revelam falta de cuidados presentes muitas vezes na escola, mas infelizmente existem muitos outros. Se você já sentiu isso na pele ou se fez sentido para você o nosso Papo Aberto de hoje, escreve para a gente. Acesse o nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e continue lá o nosso papo. Semana que vem eu quero falar de um outro cuidado importante, a alimentação dentro da escola. Até lá!